um médico que precisou mudar de nome por causa do Google, um executivo que teve um financiamento negado por conta de algo que um ex-sócio dele postou na internet, e uma família que recebeu em casa uma visita da polícia por causa de um post em rede social. Hoje a gente vai falar sobre reputação digital. Essa é uma conversa para dar algumas dicas valiosas para quem precisa se preocupar com a sua reputação na internet. Todo mundo precisa, mas isso é especialmente interessante para advogados, médicos e outros tipos de pessoas que têm uma preocupação especial com o que está publicado sobre elas na internet. Como a gente costuma dizer, são essas pessoas que enfrentam a tirania dos algoritmos, a tirania do algoritmo do Google. E vocês vão ver que é possível mudar isso. Olá, eu sou o Gabriel Atuí, eu sou jornalista, sou sócio da Seco Atuí Comunicação e sou especialista em marketing e comunicação jurídica. E eu estou conversando aqui com o Alexandre Seco, que é o meu sócio, também é jornalista e advogado especializado em gestão de crises e reputação digital. O Seco já trabalhou na revista Exame, ele trabalhou na Veja, foi repórter da Folha de São Paulo e ele também é um dos fundadores da Análise Editorial, que edita o Análise Advocacia, que é o principal ranking de advogados aqui do Brasil. E como consultor, ele trabalhou em muitos projetos de gestão de crise e também em campanhas políticas. Seco, tudo bem? Você viu que você foi falar de reputação, polícia, passou uma sirene aqui do lado, né? Então, acho que uma coisa chama a outra, né? É difícil. Eu dei alguns exemplos de alguns casos aqui no começo. Eu queria perguntar: você vai contar desses casos? Você pode começar com uma dessas histórias? Eu acho que até você lembra de um caso que a gente cuidou, uma pessoa importante, um executivo importante, ele tinha feito negócios com outro executivo que acabou caindo naquela época nas investigações da Lava Jato, e a Lava Jato descobriu na internet que os dois eram sócios num terreno, enfim, numa propriedade. E aquilo, enfim, foi uma descoberta casual, eles, enfim, haviam comprado um terreno juntos, e o fato que uma identificação, um levantamento do compliance do banco identificou aquele vínculo entre o rapaz que havia sido investigado pela Lava Jato e esse executivo, ele acabou sendo chamado para se explicar e teve financiamento suspenso, não foi cancelado, e aquilo gerou para ele uma confusão muito grande na vida dele. Imagina um susto também, né? Você chama o seu banco, o banco te liga te dizendo... Banco nunca liga para dar notícia boa, dizem, né? Mas o banco liga dizendo, olha, você tem problemas, acendeu uma luz vermelha lá para ele. Foi uma situação tensa em função de uma informação que você acha na internet, essas informações de CNPJ, base de dados de imóveis, que está tudo disponível aí para quem quiser consultar. A situação Claro. Foi muito tensa em alguns momentos. Entendi. E você, imagino que já tenha feito isso, mas você já procurou seu próprio nome na internet? O que você encontra lá? Eu procuro e eu separei até aqui algumas imagens que às vezes elas me deixam até feliz, porque são imagens de quando eu era novo, desenho, enfim, eu não sei se eu me reconheceria nelas, mas tem várias imagens que chamam aí de Alexandre Seco. Essas são minhas, mas enfim, eu procuro sempre meu nome na internet, sim, sempre estou ligado para saber o que tem lá sobre mim. Não, porque legal. não é só a gente, né? Tem um mundo inteiro querendo escrever. Eu descobri que tem Alexandre Seco médico, tem Alexandre Seco advogado, tem Alexandre Seco, enfim, um monte de Alexandre Seco por aí, então eu preciso cuidar direitinho disso, sim. Não, tem algumas fotos ali que eu também não sei se eu te reconheceria. Bom, mas começando aqui a falar sobre o assunto da reputação digital, como é que você começou a trabalhar com isso? Ô, Gabriel, a gente começou a trabalhar isso em situação, fazendo gerenciamento de crise e trabalhando em campanha. O que a gente percebia é que, em alguns momentos, a gente sempre caía num ponto que era as informações que o Google estava oferecendo sobre uma determinada pessoa. A gente trabalhava para tentar resolver uma situação, trabalhava para tentar oferecer informações corretas a respeito de um caso, as pessoas iam buscar informação sobre aquela história e deparavam em notícias velhas, notícias erradas, enfim. Então, o Google, a gente notou, era uma fonte muito grande de confusão. Embora o Google não produza notícias, ele escolhe o que ele vai mostrar. Enfim, isso gerava um estresse e acabava
jogando o nosso trabalho, empurrava o nosso trabalho para trás. Então, a gente entendeu que para gerenciar a crise, para cuidar da imagem de alguém, era fundamental lidar com o Google. E é isso que a gente chamou de reputação digital. É uma área, enfim, muito importante até no marketing e nesse tipo de atividade fora daqui. A gente faz aqui, a gente tem feito esse trabalho aqui com certo pioneirismo, eu diria. A gente lida com isso há quase 15 anos, a gente vem enfrentando aí os algoritmos tiranos do Google. Não, muito bem. Depois eu quero falar um pouco sobre como é que o Google escolhe os conteúdos que ele mostra, mas antes, queria entrar um pouco mais do o que a gente está falando exatamente quando a gente fala em reputação digital. Quando a gente fala em reputação digital, a gente está pensando basicamente na imagem que as pessoas formam a seu respeito com base naquelas informações que elas encontram na internet. Há uma série de informações a respeito das pessoas, das empresas e até de produtos na internet, né? Algumas as empresas mesmo distribuem, outras você mesmo distribui quando você preenche um perfil numa rede social. E em casos que são os casos que a gente trabalha, há informações que são produzidas por detratores, a informação que é produzida por inimigos, por que não dizer, adversários políticos, pessoas que distribuem fake news. Então, o conjunto de informação que existe sobre nós na internet é o que produz, é o que forma o que a gente chama de reputação digital. E qual é o problema? O problema é que se você pudesse, só você gerenciar o que é dito a teu respeito, era fácil. Você põe lá teu nome, informações corretas, onde nasceu, o que faz, profissão, está tudo resolvido. Agora, na internet, escreve quem quer, fala o que quer, e a internet aceita tudo. Então, a gente sabe de casos de pessoas, a gente lidou com isso, de perfis que foram construídos, um perfil fake construído de A a Z. Site, perfil social 100% mentiroso, 100% construído com o intuito de atingir um adversário. É disso que a gente está falando. Entendi. É uma situação, em alguns casos, realmente muito dramática. E dá para ter uma ideia do tamanho desse problema na internet, enfim, em termos um pouco mais gerais aí? O Gabriel, eu acho que a gente tem algumas pistas. Uma pista numérica e confiável, e até mesmo confiável, porque a fonte é o próprio Google, como a gente vai ver, o Google ele teve que aceitar uma legislação que foi aprovada na Europa, ele teve que aceitar pedidos para remoção de conteúdos indevidos. E desde que isso entrou em funcionamento, ele recebeu mais de 5 milhões de pedidos, está aí esse gráfico, e ele removeu 1.300.000 conteúdos, ou seja, nessa pequena amostra, você tinha quase 20% de pedidos entre os que foram propostos aceitos, que significa que eram conteúdos indevidos, no maior caso dos casos eram conteúdos relacionados a crimes que não foram cometidos, informações erradas. Então, essa é o único indicador objetivo que a gente tem do que existe de informação negativa sendo apresentada pelo Google, prejudicando outras pessoas. O Google, como todo mundo sabe, ele é extremamente cuidadoso no que diz respeito às suas próprias informações. A gente sabe pouquíssimo a respeito do Google, e ele sabe tudo sobre a gente. E além disso, você mostrou lá mais de 5 milhões de pedidos, um pouco mais de 1 milhão foram acatados. Eu sempre ouço por aí todo especialista dizendo que as companhias de tecnologia agem pouco, agem mal. Então, eu imagino que desses 1.300.000 aí, tem muitos outros conteúdos que eventualmente deveriam ter sido retirados, dependendo aí da legislação, que não foram também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o processo, entrar com esse pedido não é uma tarefa propriamente simples. Você tem que submeter uma série de critérios, e o Google ele concede esse benefício, né, essa remoção desses conteúdos em casos muito, muito bem definidos e claros. Então, tem uma série de conteúdos aí que estão aí numa linha de sombra que vão continuar na internet, vão continuar causando problema, vão continuar causando constrangimentos. E muitos desses, a gente sabe, são conteúdos equivocados, são conteúdos que mentem a respeito das pessoas. E elas têm a gente vai ver o que elas podem fazer sobre isso ainda nessa conversa.
Não, muito bem, mas agora, enfim, por que que as pessoas têm que se preocupar com isso? Eu entendo, sei lá, se é o presidente da República, eventualmente se é um executivo com exposição internacional, tem gente que, por natureza do seu trabalho ou de quem é, tem uma preocupação muito grande com a sua imagem. Mas, de fato, assim, alguém se importa, além da própria pessoa? Que tipo de problema que isso pode causar? Ô, Gabriel, a Microsoft fez um levantamento alguns anos atrás mostrando que havia um grande número de candidatos a vagas de emprego na amostra que eles analisaram lá nos Estados Unidos, que eram sumariamente descartados por causa de informações que o entrevistador olhava, buscava na internet na hora da entrevista. O sujeito aparecia para ser entrevistado, o entrevistador digitava o nome dele na internet, aparecia qualquer coisa insatisfatória, segundo seu julgamento, e aquilo já servia para o candidato ser descartado, sem dar a ele sequer a chance de explicar o que o entrevistador estava vendo. E nota, ele não sabia. O entrevistador não Né? perguntava, mas estou vendo isso aqui na internet a teu respeito, é verdade, é mentira? Ou seja, as pessoas elas fazem julgamentos a respeito da gente com base naquilo que elas veem, não falam e nos descartam. Então, eu acho que é uma primeira preocupação, ela é para todo mundo está sendo visto aqui na internet. Agora, a polícia faz investigações com base no que elas encontram na internet. O consulado americano, a própria embaixada, já informou formalmente que ela faz pesquisas na internet, até para concessão e análise de concessão de vistos. E, enfim, políticas de compliance examinam a internet. Então, o que consta, o que existe de conteúdo a nosso respeito na internet é uma fonte valiosa para todo mundo para quem a gente quer pedir alguma coisa. E, bom, e mesmo considerando, você falou aí da polícia, o consulado americano, esses órgãos, obviamente, que eles têm ferramentas, eventualmente eles têm acesso a bases de dados que a gente não tem. Mas se você vai lá em uma delegacia aqui em São Paulo, imagino que o policial lá está fazendo uma pesquisa no Google como a gente faz, né? Não é que ele tem nenhuma técnica especial para saber que, poxa, essa informação eventualmente é falsa ou algo desse tipo, né? É. Não, acho que sem dúvida, você mencionou um ponto, é óbvio. Governo americano, polícia, Ministério Público e até os programas mais avançados de compliance usam ferramentas de pesquisa e bases de dados muito com informações muito completas, enfim, eles têm ferramentas realmente sofisticadas para fazer esse tipo de investigação, uso de inteligência artificial para descartar informação errada, isso tudo existe. Agora, é indiscutível que numa atitude, numa atividade mais normal de dia a dia, todo mundo faz o que nós fazemos quando a gente vai comprar escolher a pizza. Qual é a melhor Uhum. pizzaria do bairro? Ou qual é o sapato, o tênis mais barato? Enfim, você vai para o Google. Né? Para ter um primeiro contato com alguém, você vai para o Google. E a gente sabe, a gente conversou já, nós já tivemos conversa com gente de compliance de empresas, e eles admitem. Coloca alguém para fazer uma pesquisa sobre um fornecedor, esse fornecedor, o que acontece? Ele faz a pesquisa, o rapaz levanta uma série de informações, monta um dossiê. E aquele dossiê tem uma série de coisas e informações erradas e equivocadas. Aquilo Certo. aparece na mão de quem tem que analisar aquelas informações. Gera um sinal de alerta, um sinal vermelho. E aquilo gera um impasse, um problema, um processo que deveria ser lento acaba ficando complicado, acaba ficando complexo. Então, Claro. na melhor das hipóteses, informação errada cria Sim. ruído, atrasa, porque a pessoa obriga a pessoa a investigar melhor e mais fundo. E agora, voltando aqui a uma coisa mais corriqueira, que é rede social, que todo mundo tem, todo mundo usa. Tem um caso aqui, que eu falei lá em cima, que é de uma família que recebeu uma visita da polícia por causa de um post em rede social. Você pode explicar um pouco essa história? Porque eu acho que ela dá uma dimensão diferente aí a esse problema. Eu não sei quantas famílias já receberam a visita da polícia por causa desse caso, talvez não muitas, mas o caso é muito comum. O caso de ter adolescentes em casa que postam suas aventuras na internet. E nesse caso específico foi muito chato, muito triste, porque o adolescente estava brincando, ele simulou o uso de alguma coisa que não deveria estar usando, enfim, enfim, era uma brincadeira, de fato. Uma Certo. brincadeira boba, mas era uma brincadeira.
O rapaz era um rapaz bacana, querido pela família, pelos amigos, aquela coisa toda, mas cometeu lá uma infelicidade qualquer de produzir e publicar uma foto besta. A foto ficou na internet, era um perfil de rede social. Alguém mal intencionado fez comentários a respeito daquela foto. O rapaz, ele sem saber, conduziu ali uma conversa com aquele outro perfil mal intencionado, e aquilo criou uma situação que era claramente, indicava claramente uma atividade erroneamente e, ao mesmo tempo, claramente uma atividade ilícita, e na Certo. investigação que foi feita a respeito daquele caso, acabou a polícia baixando na casa dessa pessoa, enfim, e uma situação também muito constrangedora, difícil de explicar, enfim, uma situação muito chata. Bom, acho que já passamos aí os principais pontos. Enfim, obviamente tem aí os e-books, tem os conteúdos que a gente deixou aí pela transmissão, e também os nossos contatos. Quem quiser conversar com a gente pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Mas é isso. Então, Seco, obrigado aí pelo papo, e daqui a pouco a gente combina outro para falar de outro assunto.